Independence Day dominou o verão de 1996 e se tornou um sucesso mundial. No entanto, muitos desconhecem os estranhos eventos que aconteceram nos bastidores. Nada nesse filme foi simples. De conversas reais com militares a mudanças de roteiro de última hora, foi uma produção ousada, arriscada e, às vezes, simplesmente bizarra. Continue lendo enquanto exploramos 20 fatos surpreendentes sobre Independence Day. Um OVNI na Califórnia. Durante as filmagens de Independence Day, a equipe decidiu testar um helicóptero especial. Ele era coberto de luzes brilhantes e seria o helicóptero de boas-vindas do filme, enviado para recepcionar os alienígenas. Na época, parecia um teste simples. Eles só queriam ver como ficaria no céu. Então, os telefonemas começaram. Mais de 150 pessoas na Califórnia olharam para o céu, viram aquelas luzes e pensaram que alienígenas estavam visitando o local. Algumas ficaram assustadas, outras apenas curiosas. Muitas ligaram para a polícia para relatar um OVNI, pois a história parecia plausível. A polícia não fazia ideia do que estava acontecendo, então foi até o local. Assim que descobriram que era apenas um teste para um filme, relaxaram. Alguns até riram. A equipe de filmagem recebeu um aviso para alertar as pessoas da próxima vez. Pode parecer engraçado agora, mas aquela noite mostrou como o dia da independência poderia ser real. Mesmo antes das câmeras começarem a gravar, um helicóptero brilhante no céu fez as pessoas acreditarem que algo estava vindo de cima. O roteiro que irritou os militares. Quando a equipe por trás de Independence Day começou o planejamento, recebeu uma grande oferta. Os militares dos Estados Unidos disseram que ajudariam. Prometeram fornecer figurinos, veículos e outros itens autênticos para que tudo parecesse o mais realista possível. Parecia o negócio perfeito. Mas então surgiu um problema. O roteiro mencionava a Área 51. Os militares não gostaram disso. Disseram ao diretor Roland Emmerich e ao roteirista Dean Devlin que removessem todas as partes do filme relacionadas à Área 51. Isso significava nada de base secreta e nada de pesquisa alienígena. Claramente, eles não gostaram das especulações que o roteiro fazia sobre a Área 51. Roland e Dean se recusaram. Eles achavam que a Área 51 era uma parte essencial da história. Era ali que residia todo o mistério, e removê-lo mudaria completamente a atmosfera do filme. Quando eles se recusaram, os militares se retiraram completamente. Não entregaram os figurinos e adereços prometidos. Mesmo sem o apoio deles, os cineastas seguiram em frente. Confeccionaram seus próprios uniformes, construíram seus próprios cenários e adaptaram a história exatamente como queriam. No fim, a Área 51 permaneceu no filme e se tornou uma das partes mais empolgantes da preparação. Às vezes, manter-se fiel à sua visão significa abrir mão de alguma ajuda. Nesse caso, foi a escolha certa. Roteiro improvisado. Um dos melhores aspectos de Independence Day foi a interação entre Jeff Goldblum e Will Smith. As cenas deles eram cheias de energia, diálogos engraçados e muita conversa rápida. O que muita gente não sabe é que muitas dessas falas nunca estiveram no roteiro. Jeff Goldblum improvisou muitas das suas falas durante as filmagens. O diretor e os produtores disseram depois que mais da metade das suas falas foram improvisadas. Isso significa que ele não seguiu o roteiro. Ele simplesmente dizia o que lhe parecia certo no momento. Isso era especialmente verdade nas cenas em que ele e Will Smith pilotavam a nave alienígena roubada em direção à enorme nave-mãe. Goldblum também trabalhou em estreita colaboração com Judd Hirsch, que interpretou seu pai. Os dois atores tinham uma conexão tão natural que suas conversas pareciam reais. A maioria das cenas era repleta de piadas, pequenas discussões e momentos que surgiram das ideias dos atores, não dos roteiristas. O motivo de ter funcionado tão bem é simples. Jeff Goldblum estava sendo ele mesmo. Seu jeito rápido, inteligente, mas nervoso, deu humor ao filme. Sem essas falas improvisadas, alguns dos melhores momentos de Independence Day talvez nunca tivessem acontecido. O presidente. Um dos personagens mais marcantes de Independence Day é o presidente dos Estados Unidos.
Ele faz um discurso importante perto do final, que ainda é lembrado até hoje. Bill Pullman interpretou o papel tão bem que muitos fãs não conseguiam imaginar ninguém mais naquele papel, mas a princípio ele nem estava nos planos. O papel do presidente Whitmore foi escrito inicialmente para Kevin Spacey. O diretor Roland Emmerich o queria muito. Ele tinha visto trabalhos anteriores de Kevin e achou que ele era perfeito para o papel. Ele acreditava que Kevin poderia interpretar um líder brilhante e calmo sob pressão. O problema era que o estúdio não concordava. Os responsáveis pela seleção do elenco não achavam que Kevin Spacey tivesse o apelo de estrela necessário na época. Eles não sabiam se o público gostaria dele como um líder forte. Eles não achavam que ele fosse famoso o suficiente para um papel tão importante. Então, a equipe escolheu Bill Pullman. Ele desempenhou o papel muito bem, especialmente quando fez aquele famoso discurso sobre lutar pela liberdade. Deu arrepios em todo mundo. Mesmo não sendo a primeira opção, ele acabou sendo a escolha certa, e tudo deu certo no final. A proibição. Independence Day foi um sucesso mundial. Pessoas de todo o planeta lotaram os cinemas para assistir a Terra lutar contra alienígenas. O filme foi amado por pessoas de diferentes nações, mas nem todos os países o receberam de braços abertos. No Líbano, o filme enfrentou sérios problemas. O problema não tinha nada a ver com os alienígenas ou as cenas de ação. Tudo começou com um pequeno momento em que um piloto israelense se juntava à luta internacional contra a ameaça alienígena. Essa curta cena causou muita indignação. Na época, o Líbano tinha regras rígidas sobre como Israel podia ser retratado em filmes exibidos no país. Alguns líderes libaneses chegaram a dizer que o filme não deveria ser exibido de forma alguma. Acreditavam que o filme tentava promover uma imagem positiva ou amigável de Israel, algo que não apoiavam na época. Houve quem defendesse a proibição total do filme, enquanto outros sugeriam que a cena fosse editada ou cortada antes de sua exibição. No fim, o filme teve uma distribuição limitada em alguns lugares, e a maioria das pessoas no Líbano nunca chegou a vê-lo no cinema. Tudo por causa de uma única cena breve. Isso nos mostra que até mesmo uma pequena parte de um filme pode causar grandes problemas, especialmente quando há política envolvida. O filme quase teve um nome diferente. Quando as pessoas pensam em Independence Day, provavelmente presumem que o nome parece perfeito porque se encaixa na história e na estética do filme. O que muitas pessoas não sabem é que o filme quase recebeu um título diferente. O filme quase se chamou Doomsday, Dia do Juízo Final. Inicialmente, o nome Independence Day, Dia da Independência, pareceu uma ótima ideia para os cineastas. Combinava com o grande momento do filme, que acontece no dia 4 de julho. Também dava ao filme um forte tom patriótico. Mas havia um problema. O nome não tinha sido totalmente liberado para uso. Outro estúdio já tinha um nome semelhante definido e não estava disposto a abrir mão dele. Isso gerou muita preocupação. A equipe por trás de Independence Day teve que criar um nome alternativo por precaução. O nome que consideraram foi Doomsday, Dia do Juízo Final. Ainda soava empolgante, mas não carregava o mesmo significado esperançoso. Focava mais na ideia do fim do mundo do que na luta contra ele. No fim, o diretor insistiu muito para manter o título original. Ele até adicionou o grande discurso do presidente para que o nome se encaixasse melhor, o que ajudou a selar o acordo. O discurso inspirado em Shakespeare. O discurso do presidente é uma das cenas mais marcantes do Dia da Independência. Acontece pouco antes da grande batalha final. O presidente se coloca diante dos pilotos e faz um discurso para motivar o povo. Ele fala sobre liberdade, sobre lutar e sobre como este dia não será mais apenas um feriado americano, mas será lembrado como o dia em que eles lutaram. Para muitas pessoas, é a parte favorita do filme. O que eles não sabem é que o discurso foi inspirado em algo antigo. O discurso foi baseado em um momento famoso da peça Henrique V, de William Shakespeare. Nele, um jovem rei discursa para seu pequeno exército antes de partir para uma batalha perdida. Ele os lembra de que lutam não por terras ou poder, mas por honra e fraternidade. É conhecido como o Discurso do Dia de São Crisem.
Os roteiristas de Independence Day queriam transmitir o mesmo sentimento. Eles queriam algo que trouxesse esperança em meio ao medo. Então, usaram o tom e o estilo de Shakespeare para moldar as palavras do presidente. Pegaram uma cena escrita há centenas de anos e usaram o mesmo estilo de um filme de ficção científica. O resultado foi um discurso que emocionou as pessoas. Isso tornou o filme profundo e impactante. Uma peça clássica ajudou a moldar um momento clássico do cinema. Os cenários emprestados. Fazer um filme tão grandioso quanto Independence Day exige muito dinheiro, tempo e energia. O filme envolve caças, naves alienígenas, laboratórios, escritórios e bases militares. A princípio, parece que tudo foi construído do zero. Mas a verdade é que muitos desses cenários foram reaproveitados de outros filmes e programas de televisão. Em vez de construir tudo do zero, os cineastas usaram truques inteligentes. Eles pegaram cenários antigos de filmes anteriores, repintaram-nos, mudaram os elementos do lugar e deram-lhes uma aparência renovada. Alguns dos corredores militares já haviam sido usados em filmes de ação. Algumas salas de escritório vieram de séries policiais. Até mesmo partes da Área 51 foram construídas usando paredes e pisos de outros projetos de ficção científica. Essa ideia economizou dinheiro e ajudou a equipe a manter o cronograma. Eles puderam filmar mais rápido, sem precisar esperar a conclusão de novos cenários. Isso também permitiu que se concentrassem mais nos efeitos especiais e no design dos alienígenas, o verdadeiro destaque da série. A maioria dos espectadores nem percebeu a reutilização, o que demonstra que o plano funcionou perfeitamente. Isso mostra que a magia do cinema nem sempre se resume a gastar mais. Às vezes, trata-se de usar o que você já tem. O curta-metragem Independence Day da competição parecia interessante, ousado e cuidadosamente elaborado. O que muitos fãs não sabem é que grande parte dele foi feita às pressas. O motivo pelo qual os cineastas queriam chegar aos cinemas antes de outro filme de alienígenas era que esse filme era Marte Ataca, uma comédia de ficção científica dirigida por Tim Burton. Ambos os filmes eram sobre alienígenas atacando a Terra e tinham elencos repletos de estrelas. Mas Independence Day tinha um tom sério, enquanto Marte Ataca era bobo e divertido. Os estúdios por trás de cada filme sabiam que apenas um filme de invasão alienígena poderia dominar as bilheterias do verão. Para sair na frente, a equipe de Independence Day agiu rápido. Finalizaram o roteiro rapidamente, filmaram as cenas em sequência e trabalharam longas horas para acelerar o processo. A equipe de efeitos especiais trabalhou sem parar. Precisavam concluir em semanas cenas que normalmente levariam meses. No fim, o plano funcionou. Independence Day estreou primeiro e se tornou um enorme sucesso, arrecadando milhões de dólares e se tornando um dos maiores filmes da década. Marte Ataca foi lançado mais tarde naquele mesmo ano, mas nunca alcançou o mesmo nível de sucesso. A competição é um dos motivos pelos quais o filme é icônico até hoje. O elenco e a equipe se esforçaram ao máximo para superar o outro filme, e conseguiram. O trailer que parecia real demais. Independence Day era conhecido por sua representação gráfica de uma invasão alienígena. Mesmo antes do lançamento do filme, seus anúncios já estavam causando alvoroço. Um dos comerciais de TV do filme causou um verdadeiro susto, não nos Estados Unidos, mas na Espanha. O problema começou com um teaser exibido na televisão espanhola. O anúncio mostrava cenas de naves alienígenas, pessoas gritando e cidades sendo destruídas. O diferencial era que ele parecia um telejornal de verdade. Tinha gráficos, alertas urgentes e música séria. E a emissora não disse logo de cara que era um trailer de filme. Algumas pessoas que assistiam em casa pensaram que estavam vendo notícias reais. Eles acreditaram que alienígenas estavam realmente atacando a Terra. Os telefones começaram a tocar nas delegacias locais. As pessoas ligaram para as centrais de notícias para perguntar o que estava acontecendo. Algumas até correram para fora só para se certificar de que o céu estava limpo. Depois do pânico, as emissoras de TV tiveram que explicar que era apenas um comercial. Elas nunca tiveram a intenção de enganar ninguém.
Foi um anúncio impactante que funcionou muito bem. O estranho acontecimento provou uma coisa: a mensagem do filme sobre medo e surpresa já estava funcionando antes mesmo de começar. A cena do 4 de julho. Um dos momentos mais memoráveis do Dia da Independência é o discurso do presidente, em que ele se apresenta diante dos pilotos, fala sobre liberdade e afirma que o 4 de julho não será mais apenas um feriado americano. O mais estranho não é apenas o que ele disse, mas sim quando filmaram. A cena do discurso foi gravada num dia muito especial, por puro acaso. Foi filmada no dia 4 de julho, o mesmo dia a que o discurso se refere. Ninguém planejou isso inicialmente. O cronograma de filmagens mudou diversas vezes. Cenas foram reorganizadas e outras novas foram adicionadas. Por fim, a cena foi filmada no mesmo dia das filmagens. Quando o elenco e a equipe perceberam isso, muitos deles ficaram arrepiados. Parecia que o filme estava predestinado. Eles estavam fazendo um filme sobre a luta pela liberdade e estavam fazendo isso em um dia em que pessoas de todo o país celebravam o Dia da Independência. Foi um daqueles raros momentos do cinema em que a vida real e a ficção se alinharam perfeitamente. As palavras, a bandeira e o significado pareciam ainda mais fortes. Às vezes, as coisas simplesmente se encaixam sem que ninguém as planeje. A explosão da Casa Branca. Real ou falsa? Uma das cenas mais famosas de Independence Day foi a explosão da Casa Branca. A nave alienígena disparou seu raio e todo o prédio pegou fogo e foi destruído. As pessoas se lembram desse momento mais do que de qualquer outra coisa do filme. O que pode surpreender você é que ele não foi feito com computadores. A equipe usou uma maquete real. Era uma réplica pequena, porém detalhada, da Casa Branca, construída à mão. Tinha cerca de 1,5 metro de largura e todas as janelas, portas e paredes. A equipe de efeitos especiais a colocou em um estúdio, adicionou luzes minúsculas, fumaça e fios cuidadosamente escondidos. Em seguida, filmaram tudo em câmera lenta, enquanto lançavam bolas de fogo de verdade. A cena durou apenas alguns segundos, mas levou semanas para ser planejada. A explosão foi cronometrada com perfeição, com as câmeras rodando em alta velocidade para capturar cada detalhe. Em meados da década de 90, os efeitos especiais computadorizados ainda estavam em desenvolvimento. A equipe achava que o fogo real ficava melhor do que o fogo digital. Então, optaram pelo método tradicional e funcionou. Aquela explosão tornou-se a imagem de todo o filme. Apareceu em cartazes, anúncios de TV e trailers. Mesmo hoje, as pessoas acham que parece mais real do que muitos filmes mais recentes. Tudo graças a uma maquete inteligente e uma explosão bem cronometrada. Will Smith não era a primeira opção. Hoje, é difícil imaginar Independence Day sem Will Smith. Ele interpretou o Capitão Steven Hiller com charme, humor e bravura. Suas frases de efeito e seus socos se tornaram parte da cultura pop. O que a maioria das pessoas não sabe é que o estúdio não o queria inicialmente. Eles tinham outra pessoa em mente. O estúdio estava preocupado em escalar um jovem ator negro para o papel principal. Na década de 90, eles não tinham certeza se o público internacional apoiaria o projeto. O diretor Roland Emmerich e o produtor Dean Devlin discordaram. Ambos acreditavam que Will Smith era a escolha perfeita para o papel. Ele era talentoso, enérgico e popular graças ao seu programa Um Maluco no Pedaço, um clássico entre os fãs. A equipe disse ao estúdio que sem Will poderiam abandonar o projeto. Levou tempo e muita persuasão, mas no fim, o estúdio concordou e Will conseguiu o papel. A decisão valeu a pena e Will Smith se tornou ainda mais popular graças à sua excelente atuação no filme. Seu papel impulsionou sua carreira cinematográfica e o levou a mais sucessos e filmes lendários como Homens de Preto. O filme também mudou a forma como Hollywood via os astros de ação. A partir desse momento, Will Smith deixou de ser apenas um ator de televisão e se tornou uma estrela de cinema mundial. A enorme placa-mãe. A nave-mãe alienígena em Independence Day era gigantesca. Ela flutuava acima da Terra, bloqueava o céu e controlava todas as naves menores.
No filme, tinha mais de 500 quilômetros de largura e mais de 300 metros de diâmetro. Era uma das maiores coisas já mostradas na tela até então. O que a maioria dos fãs não sabe é que seu tamanho causou problemas reais nos bastidores. A equipe de efeitos especiais usou computadores para construir a nave-mãe para as cenas espaciais, mas o arquivo travava constantemente. O projeto era grande demais para os computadores processarem de uma só vez. Isso aconteceu em meados da década de 90, quando a capacidade computacional era muito menor do que hoje. A equipe teve que desmontar a nave-mãe em pedaços menores para animá-la. Até mesmo a forma como a nave aparecia na tela precisou ser cuidadosamente planejada. A entrada da nave foi filmada lentamente para mostrar ao público a sua imensidão. Essa cena se tornou uma das mais comentadas do filme. Ela demonstrou a magnitude da ameaça e aumentou a tensão. Mostrou o quão longe a equipe teve que ir para dar vida a algo tão grandioso. Truque de cinema ou realidade? Antes dos efeitos digitais dominarem Hollywood, os cineastas frequentemente usavam pequenas maquetes para criar grandes cenas. Independence Day ficou famoso por suas explosões, navios colidindo e bolas de fogo no céu. O que muita gente não sabe é que a equipe usou mais maquetes do que quase qualquer outro filme da época. O filme utilizou mais de 150 cenários em miniatura, incluindo prédios, ruas e pontos turísticos como o Empire State Building e a Casa Branca. Cada modelo foi cuidadosamente construído à mão com grande riqueza de detalhes. Alguns eram tão pequenos quanto uma caixa de sapatos, enquanto outros eram grandes o suficiente para se caminhar ao redor deles. Em vez de usar apenas computadores, a equipe filmou os modelos explodindo em tempo real. Eles usaram fogo, fumaça e câmeras de alta velocidade para fazer tudo parecer grandioso e real. Essas explosões em miniatura foram filmadas quadro a quadro e depois adicionadas ao filme. O resultado foi tão impressionante que o filme ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais. Mesmo hoje, muitas das explosões resistem ao teste do tempo melhor do que as explosões digitais mais recentes. Foi um dos últimos grandes filmes a usar maquetes em uma escala tão grande. Depois disso, a maioria dos cineastas passou a usar exclusivamente computação gráfica. Independence Day deu aos modelos um último momento de brilhar e terminou em grande estilo. Brent Spiner estava quase irreconhecível. Um dos atores mais surpreendentes em Independence Day é o Dr. Brackish Oaken, o cientista de cabelos despenteados que trabalha nas profundezas da Área 51. O que muita gente não sabe é que o ator que o interpretava já era famoso por um papel bem diferente. O homem por trás da fantasia de cientista era ninguém menos que Brent Spiner. Você talvez o conheça por interpretar o robô Data na série de sucesso Star Trek, A Nova Geração. Nessa série, ele interpretava um personagem sério e impassível. Mas em Independence Day, seu personagem era barulhento, desleixado e cheio de vida. Ele sempre aparecia com longos cabelos grisalhos, óculos redondos e um jaleco. A mudança foi tão significativa que muitas pessoas nem o reconheceram. Brent Spiner adorou o papel porque lhe permitiu experimentar algo diferente. Ele vinha interpretando personagens sérios há anos e queria mostrar seu lado divertido. A equipe o deixou se soltar completamente na aparência e na voz. Sua atuação peculiar se tornou um dos aspectos mais comentados do filme. Os fãs ainda citam suas falas e se lembram de seus olhos grandes e arregalados. Isso só mostra o quão versátil um bom ator pode ser. A roupa de alienígena. Os alienígenas em Independence Day não eram totalmente gerados por computador. Muitas das cenas em close-up mostravam atores vestindo roupas de alienígena. Essas roupas foram projetadas para parecerem assustadoras e realistas. Tinham membros longos, pele viscosa e cabeças grandes. Foram cuidadosamente desenhadas e criadas para corresponder à visão do filme de uma raça alienígena avançada. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é o quão difícil era para os atores usá-las. As roupas alienígenas eram grossas, pesadas e quase sem ar em seu interior. Depois de vestirem os trajes, os atores tinham dificuldade para enxergar, ouvir e até mesmo ficar em pé, e o calor dentro deles aumentava rapidamente, tornando a situação insuportável, especialmente sob as luzes do estúdio.
Alguns atores desmaiaram durante as filmagens. Outros precisavam parar a cada poucos minutos para se refrescar ou beber água. A equipe fez o possível para ajudar e minimizar os transtornos. Eles adicionaram ventiladores, tubos de resfriamento e longos intervalos entre as filmagens. Mesmo com essas mudanças, as roupas ainda eram desconfortáveis. Algumas cenas tiveram que ser encurtadas porque os atores não conseguiam ficar com as fantasias por muito tempo. Esses efeitos ajudaram a tornar os alienígenas mais reais diante das câmeras, mas causaram estresse e exaustão nos bastidores. O resultado final valeu a pena, mas os atores que vestiram as fantasias de alienígenas passaram por muita coisa para dar vida a esses monstros. De onde veio a inspiração para o final? No final de Independence Day, os alienígenas parecem invencíveis. Suas naves são enormes, suas armas são poderosas e nada na Terra consegue penetrar seus escudos. Mas os humanos bolaram um plano, um vírus de computador. David, interpretado por Jeff Goldblum, carrega o vírus na nave-mãe alienígena, e esse único ato derruba todo o sistema deles. O que muitos fãs não sabem é que essa ideia foi inspirada em uma história muito mais antiga. No clássico livro de ficção científica, A Guerra dos Mundos, escrito por H. G. Wells, a Terra também foi atacada por alienígenas poderosos. Os humanos não conseguem detê-los com armas ou bombas. No fim, os alienígenas morrem por algo muito pequeno: germes. Eles adoecem e morrem porque não estão acostumados com as bactérias da Terra. Esse vírus natural salva a humanidade. Independence Day pegou essa mesma ideia emprestada, mas a adaptou para os tempos modernos. Em vez de um germe, eles usaram um vírus de computador. Os alienígenas no filme não estavam protegidos contra o código humano. Esse detalhe crucial mudou o rumo da batalha e deu aos humanos a chance de revidar. Foi uma homenagem a uma das primeiras histórias de invasão alienígena já contadas. Um lembrete de que, às vezes, as coisas mais insignificantes podem derrotar as ameaças mais significativas. O discurso que quase foi apagado do mundo inteiro. Tom, nós os derrotamos! O momento mais impactante de Independence Day é o discurso proferido pelo presidente Whitmore antes da batalha final. Ele se coloca diante dos pilotos e diz: "Não nos entregaremos sem lutar." Esse discurso se tornou uma das cenas de filme mais citadas de todos os tempos. Acredite ou não, o estúdio não gostou. Houve sugestões diversas sobre o que fazer com a cena. Alguns queriam que fosse uma cena menor, enquanto outros tentaram cortá-la. Quando os cineastas mostraram a cena aos executivos pela primeira vez, alguns acharam que era demais. Disseram que era dramática demais e longa demais. Alguns até disseram que soava piegas demais. Achavam que poderia tornar o filme menos impactante. O diretor Roland Emmerich e o produtor Dean Devlin lutaram para manter a cena. Acreditavam que ela era a essência do filme. Dava aos personagens um motivo para lutar e ao público algo em que acreditar. Para eles, não era apenas um discurso. Foi o ponto de virada emocional de todo o filme. O público adorou. As pessoas aplaudiram nos cinemas ao ouvi-lo. Quando o estúdio viu a reação, mudou de ideia e o manteve. Aquele discurso ajudou a transformar Independence Day de apenas mais um filme de ação em algo que as pessoas jamais esqueceriam. O que quase foi descartado se tornou a voz de todo o filme. O roteiro que foi escrito em 4 semanas. Pode parecer difícil de acreditar, mas o roteiro de Independence Day, um dos maiores filmes de ficção científica dos anos 90, foi escrito em apenas 4 semanas, apenas um mês, do início ao fim. A maioria dos filmes leva vários meses ou até anos para ser escrita, mas este foi produzido rapidamente. O diretor Roland Emmerich e o produtor Dean Devlin acabavam de terminar as filmagens de Stargate. Durante entrevistas para promover o filme, um repórter perguntou se eles acreditavam em alienígenas. Essa pergunta despertou uma ideia. Logo em seguida, eles começaram a discutir o que aconteceria se os alienígenas não viessem em paz. E se eles viessem para destruir? Eles ficaram acordados até tarde e trabalharam muitas horas para concluir a história. A ideia era simples: contar uma história inspiradora de ficção científica sobre pessoas do mundo todo se unindo para lutar contra alienígenas que vieram para destruir sua raça e civilização.
Mesmo tendo sido escrita rapidamente, a história funcionou. Teve humor, drama e momentos marcantes. Algumas partes foram até alteradas ou melhoradas durante as filmagens, o que prova que boas ideias podem surgir rapidamente se a equipe estiver totalmente empenhada nelas. Esses fatos curiosos mostram que a produção de Independence Day foi tão caótica quanto o próprio filme. E isso não teria sido possível se não fosse pela dedicação tanto da equipe quanto do elenco à realização do longa. Qual foi o seu fato favorito e por quê? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, seguir e se inscrever para mais conteúdo como este. Antes de ir, clique no vídeo exibido na sua tela.